Meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, é o pastor Carlos Souza, estou gravando para vocês mais um minuto de teologia. Dessa vez nós vamos falar sobre o homem de Nazaré. Você sabe que a Bíblia está cheia de textos bíblicos falando sobre a vida de Jesus, seu nascimento, a sua juventude, a sua idade adulta, sobre o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus discípulos e toda a sua vida e trajetória no campo dos milagres. Mas existe comprovação científica, existe comprovação arqueológica, existe comprovação histórica de que de fato Jesus existiu, tendo em vista que hoje em dia muitas pessoas estão usando o YouTube para desqualificar a existência e a veracidade da Bíblia, para desqualificar a existência até do próprio Cristo, que cientificamente falando, arqueologicamente falando, todos sabem que de fato a Bíblia é real, a Bíblia ela é verdadeira, a Bíblia ela é a palavra de Deus, a Bíblia ela é tudo aquilo que nós sabemos que ela é. Além disso, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais lido no mundo, mas também é o livro mais controverso no mundo, é o livro mais debatido no mundo. Bom, o homem de Nazaré de fato existiu? Jesus de fato existiu? Bom, segundo a maior parte dos historiadores são homens especializados na área da ciência, da investigação, em que eles procuram resquícios de objetos do tempo em que a passagem bíblica ela cita. Por exemplo, nós temos comprovações bíblicas, científicas e arqueológicas datada da época de Noé, datada da época de Abraão, datada da época de Moisés. Por exemplo, agora no National Geographic está tendo uma série que eu quero indicar para você assistir. É uma série científica, arqueológica, que busca provas da existência de fatos bíblicos. Então existem comprovações científicas e arqueológicas das passagens bíblicas, de tudo aquilo que a Bíblia diz é a verdade. Então os cientistas, os arqueólogos, eles ficam com a parte da investigação, para comprovar se aquela passagem bíblica de fato ela é autêntica, ela é legítima. E todo mundo sabe que Israel ele é um território geográfico com vários parques arqueológicos. O Oriente Médio está cheio de parques arqueológicos onde tem se constatado a veracidade de fatos bíblicos e escriturísticos. Por exemplo, os historiadores sabem que Jesus de fato nasceu em Belém, e como mostra as passagens bíblicas, que diz que Jesus ele nasceu em Belém, viveu a sua infância em Nazaré. Eles sabem que a aldeia de Nazaré ela era uma aldeia montanhosa, que tinha cerca de 500 habitantes, então é uma vila pequena. Então tudo isso está sendo comprovado cientificamente. O que mais me dá medo, o que mais me assusta, são ex-cristãos que usam o canal no YouTube, que usam a Bíblia para descredibilizá-la. E existem pessoas de mente fraca que estão acompanhando essa gente, que estão acompanhando essas pessoas. Irmãos, você de qualquer denominação evangélica, ou você que é um cristão sem igreja, que não frequenta uma igreja, deixa eu dizer algo a vocês do fundo do meu coração. Eu peço para que Deus toque no seu coração e no seu entendimento e lhe descortine o seu entendimento. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela é inspirada, ela é inerrante, ela é irrefutável. Todos os trechos bíblicos do Antigo ao Novo Testamento se prova cientificamente e através da arqueologia. Por exemplo, a pedra de Roseta que foi encontrada. Por exemplo, as 12 caixinhas de ossário que comprovam a existência de um sumo sacerdote por nome de Caifás, que sentenciou Jesus à morte. A caixinha com 12 ossários e uma das caixinhas de ossos é dele. Então existem comprovações científicas. A aldeia em que Jesus viveu a sua infância, lá na Galileia, uma aldeia pequena com 500 pessoas,
isso comprovado cientificamente pelos historiadores, essa aldeia ela tinha pouquíssima relevância política e ela não possuía grandes construções públicas ou sinagogas, enfim. Então eu vou citar aqui algumas passagens bíblicas e algumas afirmações científicas e teológicas, algumas posições e descobertas arqueológicas, só para que você possa compreender. Vou citar apenas algumas passagens bíblicas para que você compreenda. Por exemplo, a passagem bíblica do Antigo Testamento da Arca de Noé, por exemplo. Ela é uma passagem bíblica bastante comovente, bastante interessante e choca algumas pessoas. Por exemplo, alguns anos atrás eu estava ministrando em um evento e eu preparei um esboço para pregar sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio, e pesquisando antes da pregação eu descobri que mais de 200 civilizações do mundo antigo, cada uma delas teve um dilúvio. Aí eu pergunto para você, cada uma das 200 civilizações do mundo antigo teve um dilúvio semelhante ao dilúvio comentado pela Bíblia no Antigo Testamento. Na Bíblia, no que nós temos, a Bíblia do Antigo Testamento fala de Noé como o construtor de uma arca para salvar a humanidade, ou 8 pessoas que estavam ali. Então, existem provas robustas de que existiu um dilúvio. E também agora os arqueólogos e cientistas também encontraram a arca de Noé, comprovando a sua veracidade, comprovando a sua existência, dando então razão ao texto bíblico de Gênesis no capítulo de número 6. Agora o que é interessante é uma outra passagem bíblica, por exemplo, que a Bíblia fala de Pôncio Pilatos, que era o governador romano do tempo de Jesus, de 2000 anos atrás. Foi encontrada a pedra de Pôncio Pilatos, e essa pedra está no museu em Jerusalém, e essa pedra tem as inscrições e dão conta de que existiu de fato Pôncio Pilatos há 2000 anos atrás, na época de Jesus Cristo. No ano de 1961, um teatro que foi construído por Herodes o Grande em Cesareia, em Israel, ele foi local de investigação arqueológica e científica, e foi descoberto ali que a pedra de Pôncio Pilatos, que ele foi o prefeito da Judéia, o governador da Judéia, um político importante da época de Jesus, dando então veracidade, historicidade ao texto bíblico. O terceiro ponto bíblico e texto que eu quero citar aqui é o reservatório de Siloé, que os evangelhos falam do tanque de Siloé, uma passagem bíblica em que Jesus cura um cego. E esse tanque de Siloé foi descoberto também em escavações arqueológicas. Agora, um outro ponto bíblico é a questão da parede do rei Salomão, que foi encontrado um pedaço de parede que provavelmente pertencia ao rei Salomão, ou datado da época do rei Salomão. Isso tudo material científico e arqueológico, descobertas que estão se fazendo diariamente lá em Israel. Israel tem vários sítios arqueológicos e todos os textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento se comprova cientificamente e através da arqueologia. A arqueologia é capaz de provar textos bíblicos e datar então a sua veracidade, ok? Então a Bíblia, ela é a verdade. Registros bíblicos são comprovados cientificamente através da arqueologia. Isso é irrefutável. Então você que lê a Bíblia, ou você que é contrário à Bíblia, dizendo que a Bíblia é falsa, que a Bíblia é um livro escrito para enganar as pessoas, que a Bíblia é um livro que contém erros, você está totalmente equivocado. Porque todos os textos bíblicos e passagens bíblicas comprovadamente são através do trabalho científico e da arqueologia. Um outro ponto teológico é a cidadela da Primavera, que também foi encontrado. Após 20 anos de escavação lá na cidade de Davi, o principal sítio arqueológico de Jerusalém, foi descoberto a fortaleza da Cidadela da Primavera. A cidade foi construída para salvar e proteger a água da fonte de Gion dos inimigos que queriam conquistar a cidade, bem como proteger as pessoas que queriam beber a água e voltar para a cidade, afirma Oria Dasberg, diretor de desenvolvimento da cidade de Davi. Então, ou seja, os arqueólogos estão encontrando fatos, estão encontrando descobertas que comprovam os textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Então não tem como você refutar aquilo que é um achado arqueológico, ok?
Não tem como você refutar. Por exemplo, foi lá no Museu do Cairo, no Egito, tem uma inscrição em uma pedra datada da época do principal faraó no Egito, de cerca de 1500 anos antes de Cristo. E provavelmente a inscrição lá da língua egípcia fala de Israel. Há um único registro arqueológico nessa pedra, lá no Museu do Cairo, falando de Israel. Por quê? Porque Israel era conhecido lá no Egito com um outro nome, mas existe lá no Museu do Cairo uma inscrição falando que Israel esteve sim no Egito, ok? Existem comprovações científicas e arqueológicas da existência de um povo no Egito que ficou lá por mais de 430 anos, ok? Então tudo é comprovado através da ciência da arqueologia. Isso é irrefutável, ok? Existem pessoas aí tentando ser o X-Men ou o descobridor de novos textos da Bíblia. Meu amigo, a Bíblia é a palavra de Deus. E se tratando da Bíblia como a palavra de Deus, se aceita pela fé. Existem inúmeras pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, que creem no Espírito Santo, contrapondo os ateus, contrapondo aqueles que ignoram a veracidade das páginas da Bíblia Sagrada. Então nós estamos gravando esse vídeo hoje para falar sobre a veracidade dos textos bíblicos. Comprovadamente a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade.